Muito boa noite a todos que estão chegando. Em mais alguns minutos a gente inicia o nosso estudo. Hoje com o capítulo 16, durante a grande transição planetária. A transmissão tá legal para vocês aí porque aqui tá travando um pouco. A conexão hoje não tá das melhores não. Como é que tá a conexão aí? Ah, que ótimo então, porque aqui no meu vídeo aqui ele tá travando. Mas se vocês estão vendo tudo bem aí, então tá ótimo. Deve ser só pra mim aqui. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos a mais um estudo, né? Esse estudo que a gente tem feito todas as semanas aqui, né? Desde o início dessa quarentena. Pra vocês terem uma ideia, nós fizemos um capítulo desse livro presencial ainda lá no centro. E a partir do capítulo 2 a gente começou aqui os estudos virtuais, né? Vamos começar hoje o capítulo 16. Então, basicamente aí 15 semanas de estudos virtuais aqui. Nós vamos iniciar com daqui a pouco nós vamos iniciar com a nossa oração, né? A nossa oração. Como eu estou sem controle aqui, porque o meu está travando demais a minha imagem, então realmente se qualquer coisa que acontecer na conexão, ou se interromper, ou se a imagem congelar ou travar, vocês me avisem aqui pelo chat, porque realmente aqui eu estou sem qualquer controle sobre isso. Eu vou falar, mas esperando que vocês estejam me ouvindo.
Bom, então nós vamos começar com a nossa oração, né? Que a gente faz todas as terças-feiras, antes de iniciar o estudo. Né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer assim: obrigado, Senhor, por mais este dia, um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Obrigado ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui para absorver os ensinamentos destes maravilhosos livros que nos são entregues pela espiritualidade. Esperamos, ó Pai, que tudo ocorra conforme Tu permitires e que ao final tenhamos crescido um pouco mais, né, em conhecimento e que possamos, ao absorver estes ensinamentos, tentar praticar e tentar colocá-los em nossas vidas. Te agradecemos mais uma vez, te pedimos perdão pelos momentos em que fraquejamos, pelos momentos em que deixamos que os nossos medos sejam maiores do que a nossa fé. Te pedimos força e coragem, auxilia-nos para que justamente fortaleçamos essa fé, para que possamos enfrentar os problemas do dia a dia com muito mais força, olhando sempre para o alto, no lugar de olhar para o chão. Que assim seja. Bom, vamos 19:35, né? Vamos iniciar aqui o capítulo 16, durante a grande transição planetária, né? Nos capítulos anteriores nós vimos que todos aqueles asseclas do Rabino Eliakim Ben Sadoc, né, eles foram acolhidos, foram submetidos aos tratamentos lá na própria casa espírita, né, por todas as entidades de luz que estavam ali. E alguns foram recolhidos, né, foram encaminhados para os hospitais, para os campos doutrinários, e outros fugiram, né, simplesmente não se adaptaram àquela vida ali, fugiram e foram embora. Obviamente que nenhum deles ficou preso no local, porque justamente o bem é dessa forma. O bem ele age respeitando o livre-arbítrio das criaturas. Então ninguém é forçado a mudar de vida, a mudar de hábitos ou a crer em algo diferente. Ninguém é obrigado a isso, né? Todos, por isso que o Espiritismo ele é muito claro nesse sentido, né? Diferentemente de outras religiões que buscam, de uma forma ou de outra, trazer mais adeptos, né? Angariar mais pessoas. O Espiritismo não. O Espiritismo ele deixa a cada um o seu próprio tempo, né? Se as pessoas não quiserem acolher, acreditar na doutrina, né, ou naquilo que ela prega, é porque não é o tempo dela ainda. Então haverá um tempo. Pode até nem seja nessa encarnação, mas talvez na próxima ou na seguinte, não se sabe. Mas um dia essas criaturas vão despertar. Eu não estou falando aqui de despertar para a doutrina espírita, porque como a gente viu no capítulo passado, o Espiritismo ele não é o futuro das religiões. Né? Não é a religião do futuro, aliás, mas sim o futuro das religiões. Ou seja, não é que as pessoas precisam se tornar espíritas para poderem crer em algo mais verossímil. O que na verdade se precisa é absorver alguns princípios da doutrina espírita, como por exemplo a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a unicidade de Deus, né? A pluralidade das existências, né? Todos esses princípios básicos da doutrina que um dia vão ser
absorvidos por todas as religiões. Não se sabe quando, obviamente, né? Não se sabe nessa geração, se na próxima, mas algum dia o despertar ocorrerá. Né? E da forma que aconteceu com aqueles espíritos que estavam lá, dentro da casa espírita, alguns atenderam ao chamado, outros não. Né? Eu também não estou tendo acesso, acredito aqui, ao chat. Né? Então, provavelmente o que vocês escreverem aí, eu não vou conseguir ler, certo? Então, para aqueles que chegaram depois, se tiverem chegado depois, desejo muito boas-vindas, né? E agradeço mais uma vez a presença de todos. Bom, vamos lá, capítulo 16. E começa-se assim, né? Começa assim. Embora as grandes aquisições do conhecimento tecnológico e dos avanços da ciência na sua multiplicidade de áreas, nestes dias conturbados, os valores transcendentes não têm recebido a necessária consideração dos estudiosos que se dedicam à análise e à promoção dos recursos humanos, vivendo mais preocupados com as técnicas, do que com o comportamento moral, que é de suma importância. Por isso, a herança que se transfere para as gerações novas que ora habitam o planeta diz mais respeito à ganância, ao prazer dos sentidos físicos, à conquista de espaço de qualquer maneira, dando lugar à violência e à desordem. Esse é o tipo de matéria, de tema, né, que inclusive eu falei bastante a respeito na palestra que eu dei no Instagram, aqui para o centro, né, no aniversário do centro, a palestra do dia 19, do dia 19, exatamente, que está lá no Instagram, no perfil do centro. Falei bastante sobre essa questão do modelo de vida materialista e individualista que existe atualmente e que este modelo ele está se esgotando. E justamente por conta da questão da transição planetária, esse modelo de vida se trata de algo mais pertinente ao mundo de prova e de expiação. Como o nosso mundo está saindo dessa categoria de mundo de prova e de expiação para o mundo de regeneração, então os hábitos vão mudar, as coisas vão mudar, as percepções de vida vão mudar. Né? Aqueles que não se adaptarem vão ser recambiados para outros mundos, mas aqueles que persistirem, né, e quiserem modificar os seus hábitos, quiserem modificar as suas ideias, né, os seus pensamentos, eles vão deixar de lado. Aliás, nós todos, né, se persistimos nessa ideia, nós vamos deixar de lado esse pensamento individualista, né, e egoísta, de tudo o que é para nós, né, em detrimento dos outros. O pensamento vai ser de abarcar mais o conceito de coletividade, do bem-estar da coletividade. Então, nossos atos individuais, enquanto membros de uma comunidade, eles vão ter que ser voltados para o bem-estar dessa comunidade e não para o bem-estar nosso próprio. E justamente o que ele está dizendo aqui, que houve um crescimento muito grande da questão intelectual do ser humano. Hoje nós temos coisas fantásticas feitas com a tecnologia, mas ao mesmo tempo a moral, né, a evolução moral, ela fica muito a desejar. Né? E, como ele diz aqui, por causa disso, as pessoas não têm recebido os ensinamentos necessários para se modificarem espiritualmente. Elas apenas estão pensando no seu sucesso. Eu estava até comentando hoje. A ideia de hoje, justamente, eu penso muito sobre essa questão da pandemia e qual o conselho, qual é a lição que ela quer nos dar, é justamente de que para nós pararmos e refletirmos que as coisas elas não podem ser mais do jeito que a gente costumava levar, né?
essa ideia da busca desenfreada pelo sucesso financeiro, né? A gente vai numa livraria, por exemplo, os livros mais vendidos, os que estão mais expostos, são aqueles que ensinam você a ganhar mais dinheiro, né? A acumular cada vez mais. Não estou dizendo aqui que nós não devemos buscar uma certa estabilidade financeira, pessoal, até mesmo porque o dinheiro ele não pode ser relegado, não pode ser amaldiçoado. Né? O dinheiro é um instrumento criado por Deus, assim como tudo é criado por Ele, para que nós possamos viver em sociedade. Isso aí, tudo bem. Tem até uma oração de Chico Xavier que fala sobre isso, né? Que é a oração do dinheiro, em que ele coloca que o dinheiro ele foi amaldiçoado, digamos assim, né, pelo ser humano, como se fosse algo ruim. E, na verdade, não é ruim em si, ele é apenas mal utilizado. Né? Mal utilizado, como eu disse, por conta do egoísmo, da ganância. Né? E isso faz com que ele seja a sua função principal, que é tornar possível a vida em sociedade, a sua função seja desvirtuada, né? Seja distorcida. Pois bem, nós estamos mais vivendo preocupados com o sucesso financeiro, com aquilo que a vida pode nos trazer de material, mas estamos deixando de lado as questões espirituais. Isso não é a grande maioria das pessoas. Né? E esse tipo de cataclismo, ou de evento, digamos assim, né? Como essa pandemia, em que fez com que todos ficassem em casa, né? Muitos estão até com problemas psicológicos, psiquiátricos por conta disso, porque é muito difícil você ficar sozinho consigo mesmo, né? Com seus próprios pensamentos, meditar e enfrentar o espelho. Né? Muitas vezes é tão difícil enfrentar o espelho que as pessoas... enfrentar o espelho não na questão física, mas na questão interna, né? Dos seus medos, dos seus problemas de ordem psíquico. Porque isso acontece... Tanto é que muitas vezes nós buscamos subterfúgios, sempre as coisas são voltadas para o externo, nunca para o interior, né? Porque nós queremos fugir de nós mesmos. Né? Mas isso é por conta disso, é porque há pouca espiritualização do ser humano. Está faltando isso. Né? E é justamente esse período de transição que vai fazer com que nós abramos os olhos para olhar que nós não precisamos somente do pão material, mas também do pão espiritual. Né? Dar a importância ao material que ele realmente tem, mas dá também a importância ao espiritual que tem, e muita, porque a nossa verdadeira vida não é esta. A nossa verdadeira vida é o mundo espiritual. Então tudo que é de material aqui, ele vai passar. Ele é efêmero. Né? Nós desencarnamos, fica tudo aqui. Então por que essa briga, por que essa busca desenfreada por isso? Né? Mas repito, eu não estou dizendo aqui que nós devemos nos tornar um pária da sociedade, em que devemos simplesmente abandonar as coisas, virar indigentes. A questão não é essa, a questão é dar às coisas materiais o seu devido valor, e somente o devido valor, e não mais do que isso. E continua aqui. Estabelecem-se, no caso da transição planetária, né? Estabelecem-se datas compulsórias com certa leviandade, como se um cataclismo cósmico devesse ocorrer com um caráter punitivo à sociedade que se tem distanciado de Deus, numa espécie de absurda vingança. Essa ideia eu falei de forma bem detalhada, como eu disse, lá na palestra que eu dei no aniversário do centro. Porque, na verdade, essa questão do fim do mundo são ideias arcaicas, né, de que o mundo vai se explodir numa bola de fogo e tudo vai se acabar. Né? São coisas muito antigas, da idade ainda antes de Cristo, que se tinha essa ideia que o mundo iria se acabar.
Aí, na verdade, vem a doutrina espírita justamente para esclarecer que o mundo não vai se acabar dessa forma, com asteroides explodindo tudo, com tudo se acabando, se destruindo, como a gente vê nos filmes. Mas o que vai acabar, na verdade, é o predomínio do materialismo, o predomínio do orgulho, o predomínio do egoísmo, o predomínio da individualidade, assim, do individualismo, não da individualidade, do individualismo, né, de querer tudo para si, né, de você é a única pessoa que importa, mais ninguém, né? Que também é chamado de solipsismo, né? É quando você se enxerga como a única pessoa importante e as outras pessoas não importam, não tem, são apenas coadjuvantes da sua própria vida. Então, mas essa ideia é uma ideia antiga que simplesmente não pode ser mais abarcada, não pode ser mais absorvida de que tudo vai se acabar explodindo de forma material. O que vai haver é uma revolução moral, uma modificação, uma transformação moral. E ele continua aqui: felizmente, o fim do mundo de que falam as profecias refere-se àquele de natureza moral, sem dúvida com a ocorrência de inevitável de sucessos trágicos, que arrebatarão comunidades, facultando a renovação social, que a ausência do amor não consegue lograr como seria de desejar. Esses fenômenos não se encontram programados para tal ou qual período, num fatalismo aterrador, mas para um largo período de transformações, adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. Então é muito claro isso aqui. Sempre desconfie de alguém que fala em datas específicas para o futuro. Os espíritos de alto grau, eles podem até ter uma visão além do alcance, mas eles jamais vão transmitir mensagens dando datas específicas. Jamais eles vão fazer isso, porque é da natureza desses espíritos, e é outra coisa, eles sabem que o futuro somente pertence a Deus. Então eles podem até ter uma certa consciência daquilo que vai ocorrer, mas não porque eles são adivinhos ou que preveem o futuro, mas porque é como essa explicação, essa visão, ela tem uma explicação bem interessante no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. É como você estivesse no pé de uma montanha, você só consegue enxergar aquilo que está lá embaixo. Mas se você sobe no cume da montanha, você vai conseguir enxergar tudo aquilo que está ao redor e bem mais longe. Então é basicamente isso que ocorre com os espíritos de luz. Eles têm uma visão mais ampliada, mas eles não são adivinhos daquilo que vai ocorrer, porque o futuro pertence a Deus. Então pode haver uma modificação de acordo com a vontade de Deus. Então jamais eles vão chegar para a gente e dizer, olha, dia tal vai ocorrer isso, dia tal vai acontecer aquilo. Né? E como nesse caso, como se fazia, não, o mundo vai acabar em 2001, o mundo vai acabar em 2012. Né? E, tem algumas datas que se falam da transição planetária em 2050. Eu particularmente não acredito nessas datas por conta dessa justificativa que eu falei para vocês. Né? Eu creio que os espíritos superiores de luz jamais irão fazer isso, dar datas específicas. Tanto é que a gente nem tem certeza da data da nossa própria desencarne, do nosso próprio desencarne. Né? Porque cabe a Deus. Claro que nós temos dia e hora marcados para desencarnar. Isso é algo que é uma certeza que se pode ter. Né? A certeza de que nós temos dia e hora marcados para desencarnar. Mas, como aconteceu com diversas outras pessoas que a gente conhece, né, principalmente o próprio Chico Xavier, pode haver uma certa moratória em que essa data ela pode ser adiada ou pode ser antecipada pela nossa própria desídia ou para o nosso próprio bem. Né? Depende muito da vontade de Deus. Depende muito da vontade de Deus. Então, assim, é aquelas coisas. Mas, ao mesmo tempo, quando ele fala aqui da revolução moral, vão acontecer sim fenômenos físicos. Fenômenos que vão causar sofrimento. Eu até falei outro dia no grupo que essa questão da quarentena está mexendo muito, né, com as pessoas.
Mas a gente tem que compreender que é apenas um evento que vai ocorrer no período todo de transição. Eu particularmente acho que vão vir coisas piores no futuro. Não sei nesta geração ou na próxima, mas são coisas que são... Não é porque Deus é sádico, que gosta de ver os seus filhos sofrerem, não é isso. Esses eventos eles são utilizados basicamente para que haja uma aceleração do nosso aprendizado moral. Ora, quantas pessoas não pararam para refletir nessa pandemia em casa sozinhas? Quantas pessoas não modificaram seus conceitos, passaram a refletir sobre aquilo que era verdadeiramente importante para elas? E isso só aconteceu por conta da pandemia. Se não tivesse acontecido nada, né, assim, tivesse a vida normal, as pessoas procurando desenfreadamente o seu sucesso financeiro, elas jamais iriam parar para pensar sobre isso. E eu digo isso porque eu já vi pessoas, principalmente nas redes sociais, falando sobre isso. Olha, dizendo assim, eu passei a refletir sobre o quão importante é a minha família, quão importante os valores que nós podemos cultivar nessa vida, as virtudes que nós podemos cultivar nessa vida, né, e deixar tanto esse aspecto material, não deixar tanto essa coisa se sobrepor, né, a questão material se sobrepor àquilo que é realmente mais importante. Então a função é esta. Né, a função é essa. Então fenômenos físicos vão ocorrer. Assim como ocorreu o tsunami na Indonésia, que desencarnaram mais de 200 mil pessoas. Assim está acontecendo com essa pandemia, que, salvo engano, já estão desencarnadas mais de 500 mil pessoas, né, no mundo inteiro. Mas não se enganem que esses desencarnes eles estavam programados para acontecer. Né? Ninguém desencarnou de graça, ninguém, a não ser que tenha tido cometido um suicídio, ou um suicídio indireto, né, que a gente sabe que existe, que é justamente, por exemplo, você sabe que existe a doença lá fora, a doença está matando, está fazendo com que as pessoas desencarnem, e você simplesmente dá de ombros para isso e começa a aglomerar, começa a ir contra as determinações das autoridades de saúde. Né? Se você fizer isso e adoecer e vier a desencarnar, a culpa vai ser tão somente sua. Você vai ser considerado um suicida indireto, assim como o André Luiz o foi, né? Que ele adquiriu a sífilis, né? por descuido dele, né? E ele desencarnou e quem leu o nosso lá sabe que quando ele chegou lá ele começou a ser chamado de suicida, né? E ele não sabia o porquê, mas justamente por conta do suicídio indireto. Então, mas se nós tivermos todos os cuidados necessários, né, para nos protegermos, é aquilo que todo mundo sabe, né, máscara, lavar as mãos, distanciamento social, e mesmo assim vier a adoecer e desencarnar, era a hora, era a hora. Isso aí eu creio porque é basicamente o que está estampado em qualquer ponto da doutrina espírita, da literatura da doutrina espírita que fala sobre isso. Continuando, se as mentes humanas, em vez do cultivo do egoísmo, da insensatez, da perversidade, emitirem ondas de bondade e de compaixão, de amor e de misericórdia, certamente alterar-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já se vem operando. Ora, isso aqui é muito interessante. Os fenômenos eles estão programados para ocorrer, justamente para que haja uma aceleração da nossa evolução moral. Mas se nós aprendermos por conta própria, aprendermos antes, esses fenômenos pode ser que eles não ocorram, não aconteçam. A dor, o sofrimento, eles têm um único propósito: fazer com que nós aprendamos as lições necessárias. Se nós aprendemos antes, de forma antecipada, para que vai haver a dor e o sofrimento? Deus jamais fará isso conosco, porque ninguém passa nada por acaso. A dor e o sofrimento não estão aqui nas nossas vidas por acaso. Elas têm essa função. Então, se nós pararmos para pensar, pararmos para refletir nas nossas próprias vidas,
E nós conseguimos mudar o mundo através do nosso microcosmo, através da nossa própria vida. Se nós passarmos a cultivar os bons hábitos, as virtudes, como ele diz aqui, em vez do egoísmo, da insensatez, da perversidade, se nós começarmos a cultivar a bondade, a compaixão, o amor e a misericórdia, esses fenômenos que estão programados para causar sofrimento, eles não vão ocorrer. Não vão ocorrer. Claro que isso é algo muito difícil de acontecer, mas a lição está dada. A dica aqui está dada. O ser humano, ele é muito de aprender na dor. Né? A gente muitas vezes só procura o centro espírita quando a gente está sofrendo. São raros os que chegam lá. Eu estou bem, eu vou na casa espírita. Pela primeira vez. Né? Claro que tem aqueles que frequentam as casas espíritas, se sentem bem e continuam frequentando. Mas muitas vezes chegaram lá através da dor. Como eu disse, é complicado, é difícil. O ser humano ainda é muito pouco evoluído. O ser humano que aqui habita o planeta Terra, ele ainda é muito pouco evoluído moralmente. Então, assim, o que nós podemos fazer se nós estamos aqui recebendo as lições, é procurar nos modificar, procurar olhar para dentro de nós, ver o que nós estamos fazendo de errado, ver aquilo que nós podemos modificar em nós, para a gente conseguir angariar outros patamares, né? Subir os degraus necessários. É somente assim que a gente vai sair dessa espiral de dor e de sofrimento que a gente vive aqui, da lei de causa e efeito, que a gente sofre por aquilo que a gente mesmo semeia, né? As mais vigorosas convulsões planetárias tornam-se necessárias para que haja alteração para melhor no clima, na estabilidade relativa das grandes placas tectônicas, nas organizações sociais e comunitárias, com os recursos agrários e alimentícios naturais para manter no futuro as populações não mais esfaimadas nem miseráveis, como ocorre na atualidade. Ao mesmo tempo que esses fenômenos físicos ocorrem para que haja uma transformação moral da criatura, também serve para haver uma certa, digamos assim, entre aspas, manutenção do próprio planeta. Né? Então é necessário. É interessante isso porque umas semanas atrás foram postados alguns vídeos, algumas fotos de determinadas cidades europeias na época que eles estavam, né, em lockdown, como por exemplo em Veneza, em que começaram a ter golfinhos ainda naqueles canais super poluídos de Veneza, né? Porque a humanidade ela se recolheu, deixou de poluir os canais passaram a ficar limpos e, consequentemente, os golfinhos e outros tipos de peixe começaram a aparecer, né? Enfim, é uma grande sacudida, né? A pandemia é uma grande sacudida que dá no próprio ser humano e também no planeta. O amor de nosso Pai e a ternura de Jesus para com o seu rebanho diminuirão a gravidade dos acontecimentos. Né? Deus é sempre misericordioso, tem sempre compaixão da gente. Mediante também a compaixão e a misericórdia, embora a severidade da lei do progresso. Né? A lei, ela existe e ela vai ser cumprida. Ao mesmo tempo em que há, assim, a compaixão e a misericórdia no nosso Pai para conosco. Todos nos encontramos, desencarnados e encarnados, comprometidos com o programa da transição planetária para melhor. Por essa razão, todos devemos empenhar-nos no trabalho de transformação moral interior, envolvendo-nos em luz, de modo que nenhuma treva possa causar-nos transtorno ou levar-nos a dificultar a marcha da evolução. Basicamente aquilo que eu já falei. É olhar para dentro de nós e buscar modificar o mundo através da nossa própria transformação. Certamente, os espíritos ainda fixados nas paixões degradantes, em razão do seu primitivismo, sintonizarão com outras ondas vibratórias próprias a mundos inferiores, para eles transferindo-se por sintonia, onde se tornarão trabalhadores positivos pelos recursos que já possuem em relação a essas regiões mais atrasadas, nas quais aprenderão as lições da humildade e do bem proceder. Tudo se encadeia nas leis divinas, nunca faltando recursos superiores para o desenvolvimento moral do espírito. Isso aqui também a gente vê muito na literatura espírita
sobre essa questão do recambiamento de espíritos num período de transição planetária. O mundo ele está se tornando um mundo de regeneração. Como eu disse, uma das características principais desse mundo de regeneração é o bem-estar coletivo, ao contrário do individualismo. Todos aqueles que persistirem no erro, todos aqueles que não buscarem essa melhora interior, né, de forma muito rígida, né, a melhora de uma forma ou de outra, aqueles que cometem perversidades aqui, aqueles que exploram os outros, aqueles que discriminam os outros, aqueles que são racistas ou misóginos, homofóbicos, em alto grau, né? Eles não vão mais, digamos assim, se encaixar com a proposta do novo mundo. Não vão. E eles vão ser recambiados para outros mundos mais atrasados. E lá eles vão ter que subir novos degraus, né? Novos degraus num caminho diferente. E como eles já saíram daqui com algum conhecimento, alguma evolução moral, eles vão auxiliar essas criaturas mais atrasadas nesses mundos primitivos. Então, nada é fora do lugar no mundo de Deus, no universo, né? Ninguém vai ser relegado a segundo plano, ninguém vai ser escanteado, ninguém vai ser esquecido. Todos nós temos funções no mundo, né? Então, mesmo essas criaturas não se adaptando à nova energia do planeta, eles vão ser recambiados para outros locais em que a energia seja semelhante, mas ao mesmo tempo eles tenham um pouco mais de evolução em relação às criaturas que lá vivem, para justamente auxiliar, né, a essas mesmas criaturas, mas ao mesmo tempo em que vão sofrer os problemas de estarem num mundo mais primitivo, né? Então, são as escolhas que nós temos que fazer. E o momento de escolha não é daqui a muito tempo. O momento de escolha, as escolhas que nós precisamos fazer a partir de hoje, a partir de agora. Agora que nós temos que escolher qual é o animal que nós devemos alimentar. O animal dócil e virtuoso que nós temos dentro de nós, ou o animal feroz e deformado, digamos assim, né, que também temos dentro de nós. A escolha é basicamente essa. E o roteiro já nos foi dado há 2000 anos, que é o Evangelho do Cristo. Tudo lá está, é um roteiro muito detalhado do que nós devemos fazer. Então nós não podemos alegar depois de desconhecimento. Eu não sabia que devia fazer isso. A lição já foi dada e é de conhecimento amplo de todos, né? O amor, quando autêntico, dá testemunho da sua fidelidade. Nos dias atuais, os cristãos legítimos ainda constituem reduzido grupo, fazendo lembrar o período das rudes provações durante os 3 primeiros séculos de divulgação da mensagem de Jesus no Império Romano. Todos serão chamados ao sacrifício de alguma forma, a fim de demonstrarem a excelência dos conteúdos evangélicos, considerando-se por um lado as injunções pessoais que exigem reparação e a fidelidade que pede confirmação pelo exemplo. Que se não entranhem as dificuldades que se apresentam inesperadamente, causando não poucas vezes surpresa e angústia. Ninguém escapa à lei divina. Todos vamos ser chamados ao sacrifício, mas esse sacrifício atual é diferente daquele sacrifício dos primeiros cristãos, em que as pessoas eram queimadas em fogueiras. Claro que o sofrimento não é mais físico, mas o sofrimento é psicológico, é moral, é espiritual. Os problemas que aparecem no dia a dia, a pandemia, outras coisas que podem querer atravancar o nosso caminho, né, nosso crescimento.
todos vamos passar por isso. Todos vamos ter problemas diários. Diários, a todo momento. Cabe a nós o quê? Tentarmos passar por esses problemas. Através com um guia, que o nosso guia é o Evangelho do Cristo, com o auxílio de nossos queridos espíritos amigos, guias espirituais que estão sempre ao nosso lado, se nós dermos, obviamente, espaço para eles atuarem, porque eles também respeitam o nosso livre-arbítrio. Se nós não quisermos viver a nossa vida longe deles, ou sem aprender as lições que muitas vezes eles nos passam, eles simplesmente vão se recolher e aguardar que nós novamente queiramos isso. Então todos vamos ser chamados ao sacrifício, mas é um sacrifício de ordem moral. É o sofrimento do dia a dia. É a forma que isso vai se dar também. Os nossos atos contribuem muito também para o nosso próprio crescimento e para a nossa própria evolução. E os exemplos que nós damos para os outros são de fundamental importância. Aquilo que a gente interage com o outro vai fazer com que nós cresçamos, né? Com que nós tenhamos uma evolução, mas também pode ser a nossa ruína. Se nós buscarmos sempre fazer o bem aos outros, auxiliar aos outros, aos nossos semelhantes, não prejudicá-los de forma alguma, né? Como diz a oração do Chico, né? de Emmanuel, escutar sem corromper os assuntos, falar sem ferir, a enxergar sem visualizar os defeitos dos outros. Se nós fizermos esse tipo de coisa tão básica, nós vamos conseguir crescer. Mas ao mesmo tempo, se nós prejudicarmos, atrapalharmos, cometermos essas coisas que nós vemos muitas vezes as pessoas fazerem umas com as outras, aquilo ali vai se voltar contra você. Certamente vai se voltar contra você e, enfim, vai ficar nesse círculo, né, de realizações ruins e de recebimento de coisas ruins, até o momento em que se desperte pelo sofrimento. Repito, o sofrimento não é gratuito. O sofrimento tem uma função. E para nós nos livrarmos desse sofrimento, nós temos que nos modificar enquanto seres humanos. Enquanto nós não nos modificarmos, continuarmos distribuindo ódio, rancor, distribuindo esses exemplos que prejudicam e destroem as pessoas, nós vamos continuar sofrendo as agruras de uma vida de prova e de expiação. Mas ele diz aqui também que nós não devemos estranhar estas dificuldades, né? Nós não devemos nos sentir surpresos ou angustiados. Mas para isso devemos o quê? Fortalecer a nossa fé. Fortalecer justamente para que nós possamos passar por esses problemas de cabeça erguida, sem olhar para o chão, né? Sem dúvida, numa fase de grandes mudanças, conforme vem sucedendo, as dores sempre se apresentam mais expressivas e volumosas, né? Porque os velhos hábitos devem ceder lugar às novas injunções do progresso. As dores, elas estão mais expressivas e volumosas porque é uma forma de nos empurrar para frente. E natural, portanto, que as forças geradoras da anarquia e do desar, sentindo-se combatidas em todas as fronteiras, invistam com os mecanismos de que dispõem, buscando manter as condições em que se expressam. Então, nesse período de transição, sempre vão ter aqueles que vão querer puxar as pessoas para trás. Vão querer puxar a humanidade para trás. Porque há um desespero, porque o bem ele caminha a passos largos, né? Ele caminha sempre, sem cessar. E aqueles que fazem parte
do mal, aqueles que pregam o mal, eles estão se sentindo acuados, então eles vão causar tumulto, vão fazer as coisas. A gente vê muito discurso de ódio, muita coisa. São pessoas que, enfim, elas não estão em sintonia com o período de transição, do crescimento moral e espiritual. Então elas tentam puxar a humanidade para trás. Mas a gente não deve se impressionar com isso, porque é uma minoria barulhenta. Né? Eu já falei isso algumas vezes, mas é uma minoria barulhenta. Causa medo, mas nós devemos não ter medo. Porque tudo está nas mãos de Deus. Tudo vai, o bem é sempre o vencedor no final. É meio clichê falar isso aí, mas é verdade. O bem ele sempre vai predominar. Não adianta o quanto essas criaturas façam para atrasar o crescimento da humanidade. Elas fazem tão somente isso porque Deus permite. E Deus permite porque, de alguma forma, é necessário para que haja digamos assim, uma sacudida, né, na própria humanidade. É compreensível, portanto, que todos aqueles que se devotam aos valores humanos que dignificam sejam considerados inimigos que devem ser combatidos. Então, assim, todos aqueles que se dedicam ao bem, que trabalham na seara do bem, eles vão sofrer problemas, dificuldades, porque essas pessoas que não querem isso vão atacá-los de alguma forma, né? Desse modo, constitui-nos uma honra qualquer sofrimento por amor ao ideal da verdade e à construção do mundo novo. Ora, se nós estamos tentando criar um mundo novo através da predominância do bem, e nós fomos atacados, as pessoas não compreendem e tornam a nossa vida mais difícil, o texto aqui é muito claro, nós devemos nos orgulhar, não nos orgulhar, mas ficar honrados de estarmos servindo a Deus, servindo na seara do bem, sem levar tanto em consideração esses problemas que nos aparecem no dia a dia. Considerando-se que os missionários estarão reencarnando-se nas mais diversas áreas do conhecimento, assim como nos mais variados segmentos da sociedade, os que vêm de fora do nosso sistema passam por uma fase de adaptação perispiritual necessária ao êxito do ministério que irão desempenhar. Mediante essa reflexão, pode-se ter uma ideia pálida, embora, do que significou o mergulho de Jesus nas densas trevas e pesadas energias do nosso planeta, quando nos veio ensinar os sublimes processos do amor e da elevação. Aqui ele já passa para justamente nos dar uma esperança de que várias criaturas de alto grau, alto nível espiritual estão reencarnando. E para isso eles estão passando por um processo de adaptação. É como alguém que está muito limpo, muito asseado, banho tomado, perfumado. De repente alguém pede, ei, pula ali naquela poça de lama, mergulhe naquele lago de lama ali. É basicamente isso que está sendo pedido para esses espíritos superiores que estão vindo aqui nos auxiliar com a transição planetária. Mas por que eles fazem isso? Amor, por desprendimento, né, eles o fazem tão somente com a ideia de auxiliar a nós, né, que estamos aqui, né? Isso é quanto mais alto grau o espírito tem, mais vontade de servir aos outros ele tem, né? Então, assim, aí como ele diz aqui, para você ter uma ideia de o que aconteceu com Jesus na época que ele veio. Salvo engano, no livro Universo e Vida, né, que é de me esqueci o nome do autor, mas é do Espírito Áureo, ele fala que Cristo passou por dores terríveis para se adaptar a essa. Ora, ele é um espírito crístico, um espírito que basicamente não tem mais, quando ele está no mundo espiritual, ele não tem mais perispírito, ele é apenas energia. Né? E ele teve que vir para esse mundo de lama e que nós vivemos aqui. Né? Então imagine a dor e o sofrimento que ele passou, tudo isso por amor. Né? Como eu disse, a capacidade de servir e a vontade de servir é diretamente proporcional à evolução espiritual. Né? E natural que o Senhor Jesus haja providenciado o retorno dos seus mensageiros que assinalaram suas épocas com as características de amor e sabedoria, de modo que impulsionaram o progresso da humanidade até este momento culminante,
agora necessários para o grande enfrentamento com as heranças enfermiças que permanecem na psicosfera do planeta em razão da condição primária de alguns dos seus habitantes. Jesus está mandando para nós os seus mensageiros, os seus trabalhadores. E eles já estão reencarnando aqui já há um certo tempo. E eles vão nos auxiliar nesse momento de transição. Eles, apesar de, como eu disse, de ter aqueles que querem atrasar, mas eles não vão conseguir. Porque o poder do amor ele é muito maior. Né? Ele caminha sem cessar. Né? Ele avança sem cessar. E todos eles estão já justamente passando por um período de adaptação para justamente encarnarem aqui. Né? Verdadeiras vias de comunicação entre a bela estrela e a Terra haviam sido abertas, vencendo as colossais distâncias, a fim de que o intercâmbio se fizesse com segurança, utilizando-se recursos específicos de evolução. Então, esse intercâmbio do alto, do mundo espiritual, dos mundos celestiais, com o nosso planeta, ele se iniciou. Né? Cabe a nós tão somente fazer a nossa parte, como eu disse, de nos modificarmos, nos transformarmos, nos tornarmos seres melhores. Sermos no dia de hoje um pouco melhor do que aquilo que fomos ontem. Né? Um pouco ou muito, dependendo da nossa própria vontade. Né? Mas o bem ele vai prosseguir sem interrupção. Né? Tudo está nas mãos de Deus, tudo está sob o comando dele. É algo que nós devemos nunca esquecer, incutir realmente em nossas cabeças, em nossas mentes, essa lição. Né? Bom, gente, o capítulo se encerra aqui. Eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez a paciência de estarem aqui presentes. Né? Que Deus nos abençoe. Se Deus assim o permitir, estaremos de volta na próxima semana, né, na próxima terça-feira, com o capítulo 17º. E na quinta-feira teremos a live do nosso irmão Gorá no perfil do Instagram, né, enquanto não retornam os trabalhos presenciais, que já praticamente foram autorizados, né, tanto pelas autoridades materiais, né, autoridades municipais e estaduais, como também o irmão Angorá, né? Com todos os protocolos de segurança, mas esperamos voltar uma data que ainda não está definida, né, teoricamente, mas provavelmente vai ser a próxima semana. Mas ou talvez não, né? Então vamos aguardar as orientações ainda da equipe da casa e da equipe espiritual. Bom, enfim, é isso. Vamos passar para a nossa oração final. Vamos fechar os nossos olhos e assim dizer, todos mentalmente, né? Em uníssono. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia, do corpo e da alma, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus permitir.